Bom dia! Nessa quinta-feira pré-natal de 2022. Tô aqui, como promessa, né? Todo dia, nessa semana. Então, o que é uma semana pré-natal, gente? Uma semana pré-natal é... Aí, a gente tá aí de terça a terça. Isso é uma semana pra mim, não é de segunda a sexta. Mas olha só, a gente tem sábado e domingo, que eu não vou estar aqui ao vivo com você. Porque é Natal, né? Ninguém vai querer estar aqui no dia 26 de dezembro me vendo. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou conversar com você aqui 8h30 da manhã até amanhã, sexta-feira, e retomamos na segunda e na terça. Então, temos ainda esse bate-papo às 8h30 da manhã. Hoje, amanhã e segunda e terça da semana que vem. Combinado? Bom dia, Dama Parralego. Bom dia, Mário Cândido, Débora Vorlicket. Nossa, gente, quanto tão bonito, diferente. Roger Maciel. Peguem aí o seu cafezinho, o seu leite com chocolate, o seu suco verde detox, tá? Seu chá, e vem aqui conversar comigo agora sobre miopia temporal. Combinado? Para variar, faz 2 minutos que eu cheguei aqui na clínica, né? Essa é a minha vida. Eu já fiz milhares de coisas hoje cedo. Já fiz minhas unhas. Tive até manicure VIP na minha casa hoje, a Cleide, ó. Beijo, Cleide, obrigada. Depois você vai assistir, você tá aqui comigo. E assim, uma das coisas que eu acho super interessante... Aliás, hoje eu vou estar falando com você sobre a função executiva de autoativação relacionada à miopia temporal. Tá bom? Bem legal isso. Hoje eu acordei, né? Fiz um monte de coisa e tô aqui falando com vocês. É impressionante a capacidade que o TDAH tem com o horário. Então, assim, a internet caiu aqui, tô no 4G agora com você, tá bom? Então, gente, algumas pessoas têm miopia temporal, normal. O que é miopia? Vamos voltar a recapitular, você que chegou agora, você tá pegando esse tema, o que é isso, né? O que é miopia temporal? Você não assistiu as lives anteriores, então eu vou te explicar, tá? Miopia temporal é a inabilidade de gerir o tempo, quanto tempo o tempo tem. Então a gente tem vários tons de cinza, né? Vou falar, a gente tem vários sintomas dessa miopia temporal. Então a pessoa ela pode ter a miopia temporal completa, que é o combo, que é inabilidade de ter noção do tempo, olhando para o passado, não sabe se foi ontem, se faz um mês, se foi que dia, você não consegue recordar das coisas direito. A inabilidade de conseguir se projetar no futuro, planejar com consistência, executar, tipo, não consegue se ver no futuro, dá um curto-circuito mental, então fecha os olhos e continua agindo no presente automaticamente. E isso é muito presente em praticamente todos os TDAHs, essa parte principalmente do futuro. É uma névoa, a gente não consegue enxergar. Existe a miopia temporal ligada, né? Então, mais um sintoma da miopia temporal é a questão de quanto tempo o tempo tem, calcular o tempo das coisas para realizar atividades. Eu vou começar a fazer um relatório gerencial, por exemplo. Eu estimo, então aqui eu tenho meu pré-frontal, ele faz um cálculo, né? Meu cérebro, mas principalmente a decisão da temporalidade, parte dessa região, principalmente do pré-frontal, que é, bom, eu vou demorar 1 hora para fazer esse relatório. Quando eu vejo, 2, 3 horas se passaram e eu não terminei de fazer o relatório. Ou seja, é a inabilidade de previsibilidade de quanto tempo eu vou levar para fazer uma ação. Tempo de deslocamento. Então, eu sei que eu moro a 2 minutos, eu tô 2 minutos aqui da clínica. Então, eu sei que eu vou demorar 2 minutos para chegar aqui, certo? Porém, tem pessoas que fazem o caminho todos os dias e não calculam quanto tempo o tempo tem. E principalmente quem mora em grandes centros que tem trânsito, calcula assim, eu demoro 10 minutos para chegar no meu trabalho. Só que não tem uma janelinha, sabe aquela gordurinha para queimar? De possibilidade de ter um acidente, de ter um engarrafamento. Não, considera lacrado 10 minutos. Aí ocorre o engarrafamento, a pessoa fica... Meu Deus do céu, eu tenho reunião, não vai dar tempo, bababá, bababá. Então calcula milimetricamente. Essa pessoa sou eu.
Eu estou nessa categoria, tá? Outras pessoas, vamos lá, como eu já disse anteriormente, né? Elas calculam o tempo, são boas em tempo de deslocamento, mas elas não conseguem ficar prontas no tempo que elas planejaram para ficar. Então elas sempre saem atrasadas para o compromisso. Isso é miopia temporal também. Um outro tipo de miopia temporal que tem a ver com a autoativação, que é o que eu vou falar agora. Vou tomar aqui o meu último golinho de café. Sem açúcar, tá? Fica a dica. Café, pra você sentir o gostinho dele, é sem açúcar. Voltemos. O que seria, vou explicar agora, o que seria essa tal dessa autoativação? Autoativação é a capacidade de você autoativar-se. Quem tem Alexa em casa? Para você ativar a Alexa, você tem que falar, Alexa, quero escutar CBN. Alexa, você ativa. Você dá um comando para Alexa e ela ativa. Então, a autoativação é você dar um comando para você ativar. É isso, literalmente. E muitos TDAHs precisam que alguém dê esse comando de autoativação. Não conseguem se autoativar. Por isso que você vê assim, principalmente na infância e na adolescência, é aquela criança que a mãe sempre tá atrás. Filho, faz isso. Você já estudou pra prova? Você já guardou seu chinelo? Você já lavou o teu tênis? Você já ligou pro seu pai para dar parabéns para ele? Tipo, parece que tem sempre uma sombra de alguém falando o que você tem que fazer. Isso ativa um comando e ainda assim, se a miopia temporal for muito forte, depois eu faço, depois eu vejo. E aí, junto com a memória de processamento aqui, que a gente não consegue, de curto prazo, que a gente não consegue segurar, né? O que a gente faz? Ignora, depois eu vejo. Esquece da vida, não faz mais. E parece que passou 5 minutos, passaram 2 dias, né? Vamos colocar assim, nossa, quando mesmo que eu falei que eu tinha que fazer tal coisa e não fiz? A clássica disso é o WhatsApp, né? Você olha pro WhatsApp, você vê a mensagem, lê ela, depois eu respondo. Como não tem nenhum verdinho mais na mensagem do WhatsApp e ela vai descendo, ali as outras mensagens vão chegando e ela vai descendo, simplesmente você esquece de responder para aquela pessoa. Quem vive isso? Quem vive? Conversa aqui comigo, me responde aqui. Quem tem isso? Essa questão da... Não sei. O que eu tenho que fazer mesmo? Tipo, 5 anos depois, quando essa pessoa fala com você ou quando você tá aqui no seu WhatsApp dando uma olhada, deixa eu dar uma conferida. Meu Deus, eu não respondi fulano, o que eu faço agora? Eu finjo demência ou eu respondo ele falando assim, me desculpe, eu não respondi você porque eu li, fiquei de responder e esqueci. Essa é a clássica do TDAH, ó, Ju, personalizados 2020, o tempo todo. Para isso que existem ferramentas no WhatsApp para você conseguir gerenciar isso. Então eu vou dar uma dica para você não ser engolida pela sua miopia temporal, nesse sentido, e nem pelo pré-frontal. Ju, personalizados, você já tem o WhatsApp Business? Aliás, Ju, quer entrar aqui comigo? Quem quer entrar aqui comigo ao vivo pra gente falar sobre essas dicas que eu vou trazer aqui? Tem alguém que quer conversar, um bate-bola comigo sobre miopia temporal e estratégias pra gente lidar com ela? Se quiserem, primeiro que levanta a mão, e pode ser você, viu, Mário? Eu aceito você, Mário, aqui comigo, se você levantar a mão. Quem levanta a mão, quem vai ser o corajoso que vai entrar aqui comigo? Ou quem que possa, né? De repente você tá trabalhando, você tá num lugar que você não pode. Eu vou aqui falando, quem decidir levantar, conversar comigo, venha, tá bom? Então, uma das dicas pra gente não ser engolida pela miopia temporal e nem ter esse problema de autoativação, porque assim, eu autoativei, em que sentido? Eu vi a mensagem e falo, depois eu respondo. Pum. Nunca mais eu autoativo, a não ser que alguém me lembre, eu veja isso em algum lugar, aí eu volto a me autoativar. Porque simplesmente aquilo vai pro buraco negro da nossa mente e a gente ignora a existência daquela informação. Porque a nossa memória é seletiva, entenderam? E vamos falar aqui, o que você pode fazer? Você pega o WhatsApp, vamos falar o WhatsApp normal. Todo WhatsApp, independente de ser conta comercial ou não, ele tem uma opção em cima aqui que é fixar. É tipo um clips, assim, um pininho que você coloca. Você pode fixar até 3 conversas.
Então a minha dica para você é sempre colocar as conversas que você... no mínimo 3, né? Essa pessoa tem que responder depois. Fixa ela aqui em cima. Por quê? Porque você vai autoativar a sua ação quando você abrir o seu WhatsApp e a conversa está fixada. Então você vai ter uma ação para fazer em relação àquilo. Se você tem o WhatsApp Business, você tem a opção etiquetar. Então você cria regras de etiqueta. Tipo, não é de polite, não é de etiqueta social. É de etiquetar mesmo, de classificação. Então você coloca lá a etiqueta, responder depois, enviar orçamento, tipo, excluir da minha lista, ou sei lá o que você quer fazer. Você vai colocando aqui e você pode depois pesquisar por etiqueta, responder depois. Só que é um risco para você que tem TDAH. Se você não colocar na sua rotina aquilo que você tem que fazer, que é pesquisar lá a etiqueta, responder depois, só vai ser mais uma etiqueta e você nunca mais vai usar. Entenda uma coisa, para autoativação acontecer, você precisa de rotina, visibilidade, previsibilidade. Senão você vai levando a vida como dá e lembrando das coisas como dá. Miopia temporal está totalmente associada à nossa memória operacional da coisa e está totalmente associada à autoativação. A maioria dos TDAHs tem problema de desenvolvimento, porque o TDAH é o transtorno do neurodesenvolvimento ligado à autoativação. Por quê? Porque a nossa memória de curto prazo ela é seletiva. A gente só lembra daquilo que nos interessa, que a gente se conecta, principalmente emocionalmente. Então, se você quer lembrar de algo que o teu inconsciente quer esquecer, tipo, eu não quero fazer isso, não tô afim de fazer isso, é chato, entendeu? Ou é muito detalhezinho, você não tem capacidade, competência ali, né? É uma disfunção, você não consegue sustentar aquele monte de detalhezinho, um atrás do outro que você tem que fazer, tipo uma sequência. Então, você vai se perder. É como uma imagem que faltam pixels, vai faltar informação nessa imagem e aí no final não vai ficar legal, vai faltar informação para você concluir. E isso vai te gerar prejuízo, procrastinação, isso vai te gerar uma falha no processo. Muitas vezes você tem que voltar refazendo o processo porque você pulou estágios. Isso devido à sua falha desenvolvimental de conseguir sustentar esse monte de ação num curto espaço de tempo. Principalmente porque quem tem TDAH tem pensamentos intrusivos. Ou seja, eu tô aqui falando com você, por exemplo, eu tô fazendo uma ação, me vem uma lembrança. Jesus, eu não respondi a Juliana, era o aniversário dela. Sou tomada por uma emoção de vergonha, e entre outras coisas, eu me autoativo 200% para responder a mensagem de aniversário da Juliana, que faz 2 dias. Eu não sei onde eu enfio minha cara, porque minha amigona, cara, ela me fez uma festa surpresa e eu esqueci de dar aniversário, fazer parabéns, me dedicar 2 minutos para falar com a menina. Aquilo que eu estava fazendo, que era super precioso, que eu estava inclusive atrasada de entregar para o trabalho, para a faculdade, ou seja, o que for ali que eu estava fazendo, simplesmente desaparece. Eu paro tudo, eu paraliso tudo, pego o meu celular na hora, Juliana, amiga, pelo amor de Deus, me desculpa, eu tô muito louca, final de ano, blá, aquela conversinha que você já sabe, né, que acontece sempre com a gente. E aí, desligo, tomada daquela enxurrada de emoção, né? Ai, eu não aguento mais ser assim, eu só acho desse jeito, blá 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 blá, né? Aí você para trabalhar. Aonde que eu tava mesmo? O que eu tenho que fazer aqui mesmo? Vixe. Recomeça toda a ação de novo, porque não confia na própria informação de si mesmo, da onde você parou. Ou seja, vai perder tempo para recomeçar. Se você conseguir voltar para a mesma coisa, porque é muito natural que o TDAH deixe aquela coisa de lado e vai fazer uma outra que possa ser mais compatível com aquele estado emocional que ele está naquele momento. Tipo, vou tomar um café. Nossa, não quero nem olhar para isso mais. Acho que eu vou pesquisar um negócio aqui na internet, procurar como resolver. Eu vou procurar uma forma de como eu organizar minha vida para eu não esquecer mais o aniversário da pessoa. 3 horas depois, pesquisando cursos, ferramentas, agenda,
tudo possível na vida, tá? Não encontrei nada que pudesse resolver minha vida. O jeito é fazer isso mesmo aqui. E volta a trabalhar. Dá a volta ao mundo 360 graus, entende? Coisa que poderia ter resolvido em 30 minutos, vai resolver em 2 horas. Isso é miopia temporal? Não. Isso é ser TDAH. É complexo. A miopia temporal está associada a isso, tá? Mas ela faz parte do processo. Mas tudo que eu descrevi aqui, eu tenho certeza. Quem aqui se identifica com esse exemplo que eu dei? Converse comigo. Eu sei que tem poucas pessoas ao vivo comigo aqui agora, mas depois vão assistir. Podem colocar no comentário, eu vou deixar no meu feed essa transmissão. Coloque, a hora que você escutar isso aqui que eu tô falando, coloca lá, Lenisa, super me identifico com o seu ciclo de sabotagem, de se perder no processo quando vem um pensamento intrusivo, que não tá convidado naquele momento, mas vem... Tipo, Lenisa, a Juliana, você tem que dar parabéns pra ela. Acabou. Você fica cega. Você não enxerga mais nada na sua frente. Kennedy, tudo bem? Quanto tempo? Kennedy, eu não sei se você tá morando em Brasília ou em Goiás. É um amigo meu que eu fiz, né, Kennedy? A gente fez um curso de hipnose. Acho que você seguiu trabalhando com isso, né? Você dá curso de hipnose hoje. Saudade de você. Tipo, quantos anos faz que eu conheço o Kennedy? Não faço a mínima ideia, né, Kennedy? Você sabe de cabeça? Eu tenho que parar e pensar, bom, em que ano que eu comecei tal... Isso é miopia temporal, entendeu? Ele tá em Minas Gerais agora. Foi em 2000 e... pá, não sei. Aí eu faço um cálculo mental, eu fiquei 9 anos em Brasília, então deve ser... Ferrou. Tipo, eu perco muito tempo para fazer esses cálculos, para lembrar que ano ou quanto tempo que eu conheço o Kennedy, né, Kennedy? 6, 7 anos. Tipo, a gente não sabe precisar a data, porque a gente tem que fazer essa conta. Enfim. Isso que eu acabei que você acabou de presenciar aqui comigo e com o Kennedy é miopia temporal. Todo mundo tem isso? Todo TDAH tem miopia temporal? Todo mundo tem TDAH, tem miopia temporal. Qualquer pessoa pode ter esse episódio que eu acabei de ter? Sim, se ela não tiver uma habilidade de temporariedade desenvolvida. Acontece, tá? Mas a miopia temporal faz parte dos sintomas de TDAH. E a gente pode treinar. Então, você tem que entender que você não é mais criança. E você não tem mais uma mãe, ou um cuidador, ou um professor, ou alguém do seu lado para te lembrar que você tem que fazer determinada ação. Eu tenho um exemplo de uma paciente minha que ela... Só um minutinho, por favor. Tô numa live. Tá bom, obrigada. Desculpa, gente, a secretária entrou aqui. Eu tenho um exemplo de uma paciente minha, falei 5 vezes isso, tá? Porque eu tava prestando atenção em outra coisa. Você já viu como que funciona, né? Que ela faz mestrado numa universidade. E nessa universidade, que eu não vou citar o nome, ela tem um núcleo de assistência a alunos com adversidade, que precisam, né, desse apoio. E ela, essa minha aluna, essa minha paciente é TDAH. E ela falou assim, Lenisa, é impressionante. Esse núcleo, sabe o que eles fazem? Eles pegam a agenda dos alunos, tipo, você tem prova tal dia, você tem que entregar trabalho tal dia. E entram em contato com esses alunos acadêmicos mesmo, não é mestrado. Assim, faculdade, normal, universidade. Para avisar que eles têm prova tal dia para os alunos com TDAH. Ela falou assim, Lenise, é um absurdo, eles não podem fazer isso. Parece super legal, mas isso é uma dependência. O aluno com TDAH, ele tem que ter autorresponsabilidade de saber os seus compromissos. Porque quando ele sair da faculdade, da universidade, ele não vai ter, a não ser que ele tenha dinheiro para contratar uma secretária que fique na cola dele para resolver tudo para ele vai ter que resolver sozinho, ele vai perder paciente, ele vai perder cliente, ele vai perder prazo. Então, é um desserviço. Tudo bem, esse aluno vai se formar, mas em vez de a faculdade tinha que ensinar inteligência emocional. Ela tinha que treinar habilidades e capacidades para esse aluno ser independente, entendeu? Não o contrário, porque ele está criando dependência com esse aluno, ele não está desenvolvendo habilidades e capacidades para ele ter a autoativação de conseguir lidar com o tempo das coisas, para ele se preparar para estudar. Porque olha só,
TDAH precisa de rotina e previsibilidade. Quem tem miopia temporal precisa de rotina e previsibilidade. Eu preciso de um calendário visual, eu tenho que enxergar aquilo. Trago para minha frente essa rotina, eu lembro dela todos os dias e me programo com a minha autorregulação artificial, porque naturalmente eu não tenho, sabe? Essa autoativação, quando começar e quando parar, TDAH não tem naturalmente, tem que ser treinada, tá? Eu falo que é artificial, ou com auxílio de medicação, tá bom? Então você coloca aqui, assim, ó, na tua frente, que seja Google Agenda, que seja calendário, que seja o papel na parede, que seja o quadro branco, eu não sei. Você tem que olhar para uma linha do tempo e falar assim, eu tenho prova dia 30, hoje é dia 15, eu tenho 15 dias para estudar, vai dar tempo. Miopia temporal é isso, tá? Vai dar tempo, eu estudo depois, nem olha para o conteúdo, nem olha. Vai pagando incêndio, vai estudando para uma coisa, vai fazendo uma coisa aqui, eu trabalho aqui, babá. 2 dias antes, meu Deus, a prova é daqui 2 dias. Ixi, deixa eu olhar o que tem para estudar. Olha lá, tem 100 páginas, mas não sei quantos artigos para ler, enlouquece, tem uma crise nervosa, vai pro cortisol, adrenalina lá em cima, porque é o que o TDAH faz, ele vara à noite, muitos varam, eu não consigo, não sou dessas, que ficam assim, ligadão, porque tem que dar conta de tudo e usam a adrenalina para se motivar a fazer aquilo que não quer fazer. Mas foram engolidos pela miopia temporal. Então, o que é o certo de se fazer aqui nesse sentido? Principalmente para quem estuda, fica ligado, presta atenção. Eu tenho 15 dias, eu coloquei no meu calendário que a prova é dia 30, hoje é dia 15. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que estudar? Eu tenho 200 páginas para estudar. Quantas páginas eu divido nesses 15 dias? Ah, eu vou estudar 3 páginas aqui, 4 páginas aqui, 5 páginas aqui, vou fazer isso, deu 200 páginas distribuídas nesses 15 dias, eu consigo chegar no meu resultado. TDAH não consegue fazer isso naturalmente. É praticamente impossível. Então isso você precisa treinar essa capacidade, porque é muito chato seguir regrinhas, processos. E mesmo porque ele quer deixar tudo para fazer, eu vou ter a conjuntura dos astros, e quando eu estiver motivado, inspirado para estudar essa disciplina que eu não gosto, eu vou estudar. E esse dia não vai chegar. Entende? A miopia temporal vai te engolir, você vai perder a noção do tempo, vai passar, você vai se lembrar da prova um dia antes. Não dá para levar a vida mais assim. Por isso que essa é uma semana de conscientização, de combate à miopia temporal. Porque a miopia temporal é tão complexa quanto o TDAH. Ela faz parte do TDAH, o TDAH faz parte dela. E esse processo aqui que eu dei o exemplo aqui, que é 15 dias para estudar, e você fala assim, eu não vou conseguir, porque eu tenho que fazer isso nesse dia, isso. E fazer um pouco a cada dia é inconcebível para o TDAH. Ele não consegue, naturalmente. Então ele precisa treinar essa habilidade e capacidade. Eu já disse aqui muitas vezes que o meu livro eu escrevi assim. Em primeiro lugar, eu romantizei, eu fui em contato com a natureza, com as araras, né, com o verde da mata. Então eu vou escrever tudo em uma semana, meu livro. Mentira, não consegui fazer nada disso. Tentei, me frustrei. E eu só consegui escrever meu livro quando eu entendi que eu precisava fazer um pouquinho a cada dia. E para isso tem técnica. É possível o TDAH conseguir fazer isso e não ser engolido pela miopia temporal. Cuidando da sua autoativação, sendo o próprio mestre, o próprio comandante, sem ter a dependência emocional de outras pessoas para ajudar nesse processo. Então eu quero que você reflita para a nossa conversa de amanhã, como anda a sua autoativação. E se você não está entendendo o que é autoativação, pense assim, como anda a sua autoliderança na sua vida? Você tem sido líder da sua vida ou você precisa que alguém te lidere? E esse alguém pode ser marido, esposa, amigo, coach, terapeuta, professor, sei lá, um mestre guru espiritual. Tem sempre alguém te dizendo o caminho para você seguir e o que é prioridade. Você sempre precisa de ajuda de alguém para você conseguir liderar a sua vida. Você sempre está precisando que alguém te fale se você está no caminho certo ou se você está no caminho errado. Isso tem a ver com miopia temporal. Então, seria interessante a gente falar sobre isso amanhã. E eu vou deixar aqui uma caixinha de perguntas para você, né? Na verdade, eu vou te fazer uma pergunta. Você tem liderado a sua vida
Ou você, eu vou deixar aqui uma caixinha para você responder, tá? Você pode responder aqui nos comentários ou pode só lá responder na caixinha, sim ou não. Se você tem liderado a sua vida ou você tem buscado sempre alguém para liderar a sua vida. E assim, o TDAH ele não suporta ser comandado, controlado. A gente tem que ter o nosso próprio controle. Porém, é muito silencioso esse processo, que é o quê? É quando você se perde de você mesmo e você busca externamente essa clareza de orientação para você mensurar, medir se você está indo para o caminho certo ou quando você está muito perdido, você busca uma ajuda, pode sentar na mesa de bar tomando cerveja com um amigo. Você pode estar buscando essa orientação. E assim, o TDAH ele precisa verbalizar muitas vezes aquela bagunça que está interna para ele ter clareza. Mas aqui eu me refiro principalmente às pessoas que não conseguem ter orientação. Elas precisam, por exemplo, da esposa para falar, tá certo, o que eu faço? Para onde eu vou? Sigo esse caminho ou sigo esse? Isso se chama, tá? Olhos da mente, ouvidos da mente, que é quando você ainda não tem a habilidade completa, desenvolvida de se ver, de se enxergar. E isso tem a ver com miopia temporal também. Amanhã eu quero falar com vocês sobre os 4, então amanhã vai ser um dia bem legal. Vamos conversar sobre os 4 níveis de maturidade do TDAH e como que a miopia temporal está relacionada a isso. Pode ser? Se fosse você, eu não perdia não, vai estar bem legal. Mário, você escreveu assim, eu penso que tenho liderado, apesar de sentir que tenho miopia temporal o tempo todo. Você sabe como a gente sabe se a gente tem liderado a nossa vida? Para fechar aqui e eu vou encerrar, tá bom? Simplesmente se você não consegue se enxergar lá na frente com clareza, se você não tem ações planejadas para atingir uma meta, um resultado, você não tem liderado a sua vida. Na verdade, a sua vida tem te liderado. Você está agindo como ao bel prazer. O que significa? As coisas acontecem, você reage. Você tenta assumir o controle, se perde com a miopia temporal no processo, não consegue seguir uma linha consistente da coisa, então a vida te lidera. As coisas acontecem, você nem sabe como aconteceu, parece que foi sorte, teve resultado. Não estou dizendo que esse é o seu caso, tá, Mária? Eu só estou pegando aqui a sua resposta. Então eu vou preparar uma perguntinha, vou elaborar ela aqui para você entender o que eu quero que você reflita e vou colocar aqui no meu history. Gostaria que você participasse. Se você está no YouTube, eu vou escrever aqui, ó, lá no YouTube, eu vou postar isso depois e vou colocar a pergunta lá também, escrita, para você responder. Combinado? Beijinho, uma boa quinta-feira e a gente se vê amanhã às 8h30. Combinado? Até! Gratidão pela participação de todos. Seguimos na semana de combate à miopia temporal. Te vejo amanhã. Até!